Boa tarde, tudo bem, dona Thelma? Oi. Aqui novamente nesse projeto Roda de Conversa, Mulher de Conhecimento, que um prazer enorme estar com a dona Thelma novamente. E a gente vai continuar conversando sobre um tema que a gente discorreu na última vez, que foi em busca dos 90. Então, dona Thelma, prazer enorme estar com a senhora aqui de novo. Pois é, Juliana, que bom. Que bom que a gente está recomeçando, né, essa busca dos 90. E, na verdade, foi uma pergunta numa roda de conversa que eu fiz numa escola, entre os jovens de 16 a 18 anos, né? E a pergunta foi, porque segundo a ciência, né, a humanidade só usa 10% da sua capacidade, né? E a pergunta foi, e os 90, dona Thelma? Onde eu encontro os 90? Eu acho que a gente encontra os 90 nos 90, buscando esses 90, né? Começando a questionar. Tudo, parece-me que todas as leis, sejam universais ou religiosas, educacionais, culturais, etc, 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 me parece que elas se encontraram num ponto agora. E o que eu observo, principalmente o jovem, essas respostas que nos trouxeram até aqui, elas não fazem mais efeito. Né? Tipo, né? Eu lembro que as leis de Moisés eram, né? Uma, e Jesus chegou e disse, vamos acabar com isso. Essa história de dente por dente, olho por olho, acabou. A partir de agora, se alguém bate a tua face direita ou esquerda, não lembro, volta a outra. Mas eu acho que nos dias de hoje todas as faces já foram machucadas e batidas ou não, mas já conhecemos, já aprendemos sobre essa questão. E essas questões, essas respostas, não respondem mais, principalmente os jovens, né? E até mesmo a outras pessoas, né? Não respondem mais. Então por que não questionar? Será que não está na hora de novas leis, né? Que nos tragam uma maneira diferente, que não seja mais dente, olho por olho, dente por olho, olho por olho, dente por dente, que alguém bate a tua face direita, dá a outra, mas alguma coisa diferente, sabe? Que possamos mudar isso também. Começar a questionar, vamos questionar o porquê, né? Porque eu acho que já aprendemos sobre todas essas leis, já sabemos, já praticamos. E aqueles que não, sabem que ela existe e nada foi feito. Então vamos começar, né, a perguntar. Por que não criar novas leis, né, para agora, essa civilização que está nesse momento, onde tem muitas crianças, vamos falar do nosso Brasil, tem muitos jovens em busca de respostas e até de perguntas que não são feitas a eles, que eles gostariam de responder e ninguém pergunta. Por exemplo, é dito para nós, eu cresci ouvindo que não existe felicidade, né? Que a felicidade é só uma nuance, né? Que passa rapidamente pela nossa vida. Mas por quê? Quem nos ensinou, quem disse que não existe felicidade? Que tal nós começarmos já a acreditar, sabe? Ou caminhar acreditando que existe sim felicidade. Que a felicidade pode ser inclusive a base, né? A partir de agora. Se não é mais dente por dente, olho por olho, nem face por outra face. Então seja a felicidade, a nossa felicidade. Uma felicidade mais apropriada para este momento, né? Que a humanidade precisa de gratidão. Tá? Precisamos agradecer antes de tudo. Agradecer por estarmos aqui neste planeta. Agradecer pela nossa humanidade, que é simplesmente maravilhosa. Agradecer pelo nosso planeta Terra. Uma vez eu lembro que alguém me falou assim, eu estava em um evento, eu estava sentada numa mesa bem próximo da entrada e 3 pessoas andando, né, e uma falou assim, eu sei que eu não sou deste planeta, porque eu não... Nossa, viver na Terra é muito difícil. Com certeza não somos do planeta Terra. Também. Ou
talvez nascemos no planeta Terra, brotamos aqui como ser humano, quanto humanidade, e a partir daqui vamos para outras viagens cósmicas pelo universo, mudando as nossas formas, mudando os nossos eus. Não sabemos, você sabe responder isso? Que tal começarmos a questionar? Dona Thelma, para aquelas pessoas que estão no dia a dia sofrendo muitas tribulações, estão com problemas pessoais, não conseguem pagar suas contas, estão com problemas familiares, e que, como muitos seres humanos no dia a dia, não conseguem ver uma luz no fim do túnel, né? Quando a senhora fala de felicidade, o que significa felicidade para a senhora? E que dica a senhora poderia dar para essas pessoas para absorver toda essa informação que a senhora está falando para a vida dela no dia a dia e estar mais conectada com esses 90% que a senhora estava comentando no início? Eu vou te falar uma resposta que agora você me perguntaram sobre a riqueza, né? E a resposta foi assim: eu tive um cliente, um homem jovem e muito rico. E um dia ele me liga que ele quer que eu vá até a cidade dele para que eu escolhesse um avião. Eu não sabia que tinha um catálogo de aviões, né? Imagina isso. Aí me convidaram para escolher esse avião. Eu fui. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tá ocupada? Pode? Eles podem me dar um abraço? Claro, fica à vontade, por favor, entrem. Oi. Tá batendo um papo aqui com a Dona Thelma. Vamos lá. Tudo Boa tarde. bem? Tudo bem? Vai viajar agora. A gente vai amanhã, inclusive, 5 horas da manhã, entendeu? Já? Já. Então, que bom que a gente foi agora. Tudo bem? Boa Fui tarde. eu. Tudo Chegar bom, agora. Juliana? Você está fazendo o seu reportagem? Nós estamos fazendo o nosso vídeo aqui. Que bom. Esse é o De noite, Juliano. no escuro? Na escuridão? Tá iluminando bem aqui a luz de fora, mais do que a senhora Esse aqui. é o Juliano, né? Ele que Juliano. comanda tudo porque eu só sei falar, né? Tá bom, então. Eu estou no lugar certo. Perfeito. Cada um na sua. Aham. Fazendo as suas coisas. Não, eu falei, fui levar era um abraço da Natelli, depois ela tá saindo, né? Tchau. Eu também pode ficar a mesma coisa. Tá bom, bora lá. Ah, meu Deus. Que bom que a gente conseguiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luiz, né? Eu também você, olha. Quando eu te cuido, eu quero quando eu voltar, eu quero encontrar todos aqui, a ser minha disposição para eu olhar, para eu matar saudade. É isso aí, tá bom, tá bom. Vai acontecer. Eu fazer churrasco, você voltou. Quando voltar, a gente faz, tá? Isso. Tá bom, tá, tchau. Tchau, Thelma. Tchau. Tchau, prazer, até logo. Não tem jeito não, né? Que bom. Sempre a casa tá cheia, né? A senhora estava falando do catálogo de aviões, Dona Thelma. Pois é. E lá eu sentei, né? Aí tinha vários aviões, vários valores, né? Muito bonito, né? Porque ele queria que eu escolhesse um avião adequado, energeticamente, né? Para que ele pudesse estar ali dentro sem preocupações nenhuma, digamos assim, né? Sabe? Então ele queria que eu olhasse e pudesse identificar. Né? E fiquei olhando. Isso acho que em 2016, 17 por aí. E tinha um avião de 7 milhões de dólares, né? Muito bonito. E ele disse, olha, provavelmente esse é o avião mais adequado para você. Dificilmente você vai ter algum problema físico, algo similar, né? Que é a preocupação dele. E ele ficou muito feliz com aquilo, né? E num tempo desse eu estava em algum lugar e eu ia conversando com alguém e tinha um senhor com uma bicicleta velha, né? Uma bicicleta usada, né? Dizendo que ele tinha acabado de comprar o trabalho dele, né? Entendeu?
E, pô, agora eu tenho a minha bicicleta, agora eu estou motorizada. Agora eu vou para o trabalho. Então, o que é felicidade, né? Felicidade para um foi comprar um avião de 7 milhões. E para outro, ele estava feliz que estou motorizado porque agora eu tenho minha bike, entendeu? E estava feliz. Eu acho que nós temos que identificar o que é felicidade, em primeiro lugar, sabe? Entendermos. Quando alguém fala que mora na floresta, eu lembro quando, eu acho que Monteiro Lobato, se não me engano, falou sobre o Jeca Tatu. Quando ele chamou o homem da floresta, o homem do interior da floresta, de Jeca Tatu. Eu era uma menina, digamos assim. E aquilo me incomodou muito. Eu era Jeca Tatu. Mas eu nunca me sentia Jeca Tatu. Pelo contrário. Quando eu subia nas árvores, grandes árvores, que eu podia olhar através da copa de outras árvores, o rio Amazonas, porque o rio Amazonas, mais ou menos meio-dia até 2 horas, ele brilha, né? A água dele amarela brilha, e fica um rio dourado. Eu achava fantástico, aquele rio era, sabe? Eu dizia, olha, é o meu rio, é a minha floresta. Eu me sentia rica, eu me sentia inteligente, eu me sentia que eu era, né? Nossa, tipo uma sua rainha, né? Entendeu? Um rio grande, né? Teria uma grande floresta, entendeu? E o Monteiro Lobato me chamou de Jeca Tatu. Então a gente tem que entender primeiro o que traz nossa felicidade, sabe? Como ser humano, sabe? Porque eu acho que eu posso ser extremamente, muito rica, né? Ser muito bonita, ou ter saúde, ou isto e aquilo, e ainda assim me sentir muito feliz. Eu tenho dados concretos sobre essa questão da felicidade quando eu cuido de um cliente que, acho que uns 3 anos atrás, chegou uma mãe com um jovem de 28 anos. Sabe, um menino muito bonito, extremamente inteligente, economicamente muito bem, mas que queria se suicidar. Por isso ela veio procurar. E eu fiquei olhando para ele perguntando, meu Deus, o que falta, né, para que esse garoto seja feliz? Então, a felicidade, a gente tem que começar verdadeiramente a encontrar. Eu sou feliz aonde eu estou, com quem eu estou, como eu estou. Eu sou feliz, eu sou está feliz com o que ele é. Porque felicidade para aquele era comprar um avião. E a felicidade estava estampada na cara daquele homem, era a bike de segunda mão que ele tinha comprado. Sim, não, ótimo. Dona Thelma, como que a felicidade, a pessoa que descobre o caminho, não a felicidade em si, começa em busca dela, está conectado ou pode começar a estar conectado com os 90%? Qual que é essa relação entre a felicidade e os 90%? É porque sempre se ouviu, em todas as camadas, tanto rica ou pobre, religiosa, etc, etc, que a felicidade não existe. Que a felicidade é só um relâmpago, né? Ela passa assim, nos momentos, né? Não podemos, inclusive é muito usado, nós não podemos ficar felizes, ser feliz a vida toda. Entendeu? A outra coisa, Juliana, é a questão da crucificação. Eu vejo que a nossa civilização, ela precisa de uma crucificação. Eu não sei se isso tem a ver com a religião, porque a religião, tudo, se você não faz uma crucificação, você não está apto a ser salvo, por exemplo. Sabe? É comum as pessoas falarem, hoje meu dia, nossa, hoje eu vou ter uma guerra, sabe? Eu estou preparado para a guerra, né? Entendeu? Sabe? Esses aspectos, ele existe no nosso DNA, na nossa essência humana, na nossa essência energética ou espiritual, como queira.
Então, essas questões, sabe, a gente tem que começar a trocar. Por exemplo, quando você lembra de algo que te fez feliz, você mesmo, né, ao pensar naquilo, né, você muda, você dá uma gargalhada sozinho, entendeu? E quando você também pensa em algo que foi muito ruim, que foi muito triste, você chora. Então significa que felicidade é como mudar, sabe? Muda. Em vez de pensar que a felicidade não existe, a felicidade existe sim, sabe? Hoje eu pude olhar o céu, hoje eu pude ouvir o grito de um pássaro, hoje eu pude... tanto tempo que eu não podia comer um pão com manteiga, e hoje eu estou podendo comer, sabe? Que felicidade, ai, que sabor, que cheiro, né? Nossa, quanto tempo que eu não podia fazer isso. Mais uma vez, o que é felicidade? Eu acho que nós temos que buscar fazer esta pergunta. O que é felicidade para mim? E dona Thelma, a felicidade, como a senhora estava comentando, são pequenos momentos de felicidade que ao longo da vida a pessoa vai se descobrindo, vai descobrindo mais a relação dela com a vida e com as pessoas que ela convive, ou a felicidade é um destino para qual ela tem que caminhar até encontrar lá na frente, o que muitas pessoas acham, né? Explica um pouquinho melhor para a gente seu ponto de vista e o conhecimento da senhora sobre isso. É porque, por exemplo, como eu falei, a felicidade parece ser uma fração de segundo. Passou, você bebeu, você dançou, amou e uma explosão de momentos, né? Mas que tal começar, né, transformar esses momentos no seu dia a dia? E entendendo que comer um pão com manteiga quentinho é um momento muito, muito especial, entendeu? E aquilo é felicidade, sabe? Ouvir o teu filho gritar mamãe, papai, entendeu? Sabe? Ver uma fruta, né? Quando você corta uma melancia, você já viu a cor de uma melancia, né? O vermelho com os carocinhos pretos e as portas verdes, né? Sabe? Ter uma visão sobre um alimento. Olhar para alguém que passa na rua. Eu lembro que uma vez um rapaz, acho que sem dentes, alguma coisa assim, não lembro direito, né? E eu e minhas duas amigas, e ele olhando para mim, sabe? Os olhos, né? Sabe? E eu olhei para ele e fez assim, né? Sabe? E as minhas amigas, falando alguma coisa, disse, gente, você viu o sorriso desse homem, entendeu? Sabe? Como se derramava sobre a minha pessoa, entendeu? Então eu acho que nós temos que redescobrir a nossa condição humana, o nosso planeta. Todas as possibilidades que temos de viver aqui, que estamos deixando, sabe? E esse ponto acho que é tão importante, né, Thelma, o redescobrir, né? Eu acho que para a maioria das pessoas faz sentido tudo que a senhora está falando. Na hora dela aplicar na prática, no dia a dia, é muito difícil. Por alguns fatores que a gente já conhece, né? As pessoas são educadas a um sistema que induz elas a que o trabalho é um sofrimento, o sofrimento é uma recompensa, né? Elas são induzidas a fazerem muitas coisas sem pensarem, e muitas coisas que em contrapartida trazem medo, angústia, né? São pagamentos pelo modelo de sucesso, de status ou de acúmulo de riqueza que ela tem que percorrer, porque ela foi educada assim. O que eu quero dizer? Esse redescobrir, como que uma pessoa então aplica na prática, no dia a dia, na vida dela, essa reconexão, esse redescobrimento com o que realmente pode ser uma felicidade mais real para ela. Por exemplo, uma coisa que eu vejo hoje, os ricos sendo taxados.
normalmente taxado de tudo que é negativo. É como se tivesse, não digo nem na moda, mas ser pobre, ou estar pobre, digamos assim, né? Pobre em várias questões, é como se fosse um cartão para abrir as portas. E o rico não. Mas quem disse que aquele rico não tem merecimento? Que tal a gente começar a pensar que é melhor estarmos ricos, quando eu digo rico, né? Em vários, porque a riqueza, a linha de riqueza, Juliana, não é só o dinheiro. São várias coisas. Por exemplo, entendeu? Você ter um amigo que você confia, um amigo que te traz paz, é uma riqueza tanto quanto 1 milhão ou mais. Ter um pai e uma mãe com saúde, sabe, que te recebe, sabe, que te dá uma bênção, né? Entendeu? Tipo, Deus te abençoe, meu filho. É outra riqueza. Então é o que eu bato sempre. Que tal a gente começar a redescobrir o que é nossas riquezas? Por exemplo, quando um filho ou uma filha pede uma bênção de um pai, de uma mãe, o que o pai faz, né? Ou a mãe, ela diz assim: meu filho, Deus te abençoe. Quando eu falo de Deus, né, nesse trânsito, digamos aqui, não é o Deus da Igreja Católica, ou Apostólica, ou Evangélica, ou Humanista, não. É um Criador, sabe? Aquele que criou o universo, aquele que gerou o que somos. Gerou a mim, você, esta casa, esta rede, entendeu? O meu cabelo, este vestido, esse vácuo, entendeu? Sabe? Deus te abençoe, meu filho. Ele vai se reorganiza com esse Deus, né? Traz e diz a você, né? Deus te abençoe, meu filho, né? Ou seja, emana para aquele filho, Deus te abençoe, entendeu? Isso está sendo substituído pelo tchau, pai. Ok. A gente se vê mais tarde, entendeu? Não tem mais um sentido energético, né? Então, mais uma vez eu te digo, eu acho que precisamos redescobrir a felicidade, sabe? O que realmente é felicidade para nós. Ao invés de querer, eu vou trabalhar, vou fazer isto, vou conquistar aquilo e mais aquilo, porque tem um modelo aí querendo que você faça isto. Se isto te traz felicidade, maravilhoso. Você não tem que taxar o rico só porque ele conquistou um avião de 7 milhões de dólares, né? E o outro conquistou uma bicicleta de segunda mão, uma bike. Você não pode. Porque quando você taxa ele, você está insatisfeito com a riqueza do outro. Esses dias mesmo, aqui na loja dos meninos, aqui na esquina, né? Chegou uma mulher e começou a falar da situação dela difícil, que ela não tinha um lugar para colocar os produtos dela para vender, e a loja dos meninos estavam vendendo um produto de R$49, quanto em outro lugar parece que era R$12, alguma coisa assim. Porque ele vende, porque é caro, porque não sei o que. Eu disse assim: fulano, para de olhar a prosperidade do outro. Se ele vende de 49, é porque tem alguém que compra. E que estava procurando aquele produto e tem riqueza e tem dinheiro para pagar. E tem prosperidade para pagar R$49. Aquele outro que vende a R$12, ele também vai encontrar alguém que tem a prosperidade para pagar R$12. E você está cheio de raiva porque o outro está conseguindo vender 49 e o outro R$12 e você não está conseguindo um lugar para colocar seus produtos. Aí eu disse assim para ela: começa a olhar para a tua riqueza, para a tua prosperidade pessoal. Eu disse para ela assim: olha, para mim o dinheiro é um grande parceiro, é um amigo. Eu disse para ela, eu até fiz um canto para ele, uma canção para ele. Eu disse: ah, é? E eu vou cantar para que você passe a cantar para ele. E que é mais ou menos assim: gente, eu não sou uma cantora. Ela não
Canta pra gente essa música aí, pode ajudar muita gente. Que é mais ou menos assim. Dinheiro, amado dinheiro, dinheiro, aonde tu estás? Dinheiro, oh meu querido, dinheiro, vem comigo morar. Entendeu? Aí eu cantei pra ela, canta isso, canta da maneira que você quer, sabe? Oferece um canto, porque o dinheiro, ele é uma energia. Ele é uma força vital quanto a alegria, quanto a felicidade, quanto a paz, quanto o amor, quanto isto, mais aquilo. Na realidade, ele foi criado para nos facilitar a vida. Ele não foi criado para nos destruir, sabe? Antigamente você pegava uma melancia, um saco de melancia para trocar com um saco de açúcar, né? Em cima de uma carroça, né? Sabe? Onde um cavalo levava. Hoje você pega esse dinheiro e leva num cartãozinho pequenininho dentro do teu bolso e faz todas as trocas que você quer, entendeu? E outras coisas. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que quando eu não posso ajudar uma pessoa, eu estou pobre. Então, o problema da riqueza e da felicidade, vamos falar essa felicidade ligada aos bens materiais, Juliana. O problema é que em pleno século XXI, esta humanidade ainda não aprendeu a lidar com o dinheiro, com as facilidades da riqueza. Esse é o maior problema. Entendeu? Que em pleno século XXI nós não aprendemos. Quando alguém comete um erro em relação à riqueza material, à riqueza do dinheiro, dizem, a culpa é do dinheiro. Nunca é daquele homem ou daquela mulher, é do dinheiro. Mas se você deixar aqui 1 milhão, aqui, ir embora, e se eu não pegar 1 centavo para fazer nada, se você voltar daqui, há 100 anos, a mulher continua aqui, porque ele não faz nada. O que faz o ser humano? Então não adianta trocar essa moeda, vamos acabar com o dinheiro para fazer não sei o que lá. Se for melancia, vai ser do mesmo jeito. Porque o problema não é a riqueza do dinheiro. O problema está na humanidade que ainda não sabe lidar com essa riqueza. Esse é um ponto muito chave também, dona Thelma, em que o ser humano não sabe lidar com a riqueza, em busca ou para garantir a felicidade nessa experiência, nesse plano que a gente está morando aqui, que é o que a gente está discutindo, né? É super importante a senhora comentar qual que é a solução, qual que é a cura para que o ser humano também desperte para essa boa relação com o dinheiro, ao mesmo tempo que ele não caia na armadilha do acúmulo constante e crescente de dinheiro, que é o que vendem pra gente, é o que ensinam pra gente, que é a fórmula de felicidade. Você sempre ter o carro mais novo, você sempre ter o carro mais caro, e ter o mais caro você quer ter o mais caro, e você ter o mais caro você quer comprar um barco, você quer comprar um barco, você quer comprar o avião de 7 milhões de dólares que a senhora falou, e depois isso nunca termina, né? É infinito. E essa relação, novamente, é super interessante, porque não é ela em si que garante a felicidade de ninguém, e sim a perspectiva da boa relação com o dinheiro que a senhora está falando. Explica um pouquinho melhor pra gente como alguém não cai nessa armadilha e vive infinitamente infeliz porque sempre vai querer mais e nunca vai conseguir ter 100% do que almeja. Com certeza você já conheceu ou sabe de alguém que diz assim, fulano é muito rico, mas é mão fechada, certo? Com certeza. Eu conheci uma pessoa muito rica e muito mão fechada, inclusive com os filhos, com a família, mas que dava muitos dólares para a preservação da natureza. Que também não é certo, entendeu? Porque o dinheiro, ele é uma bênção quando ele dança, né? O dinheiro, ele é para dançar, né? Tanto que o dinheiro é vida, né?
dólar está lá nos Estados Unidos, depois ele chega aqui, né, que vai troca pelo real, depois troca pelo euro, que troca, vai embora as trocas, né, entendeu? Então o dinheiro, ele tem uma função, movimentar tudo. Quando nós entendemos que quando eu compro 1 quilo de arroz, sabe, e esse dinheiro, a pessoa que trouxe lá da fazenda vai ganhar, aquele que plantou vai ganhar, aquele que está colhendo vai ganhar. E quando vamos buscar lá aquela pessoa que é o trabalhador que apanha o arroz, vamos colocar assim, quando ele apanha aquele arroz, ele ganha o salário dele. Normalmente são trabalhadores que ficam, às vezes, 3 meses, 4 meses nessa função numa fazenda e depois, longe de casa, depois eles voltam. Quando ele volta, a mulher já está com um plano, sabe, para buscar a riqueza dela. E o que é uma riqueza para ela, sabe? É um sapato novo, filho, entendeu? Muitas das vezes é o momento que eles vão colocar alguém para fazer um curso, sabe? Quando o teu pai ganha esse dinheiro, você vai fazer aquele curso, meu filho, que sempre você quis, entendeu? Eu vou comprar aquela para jogar bola, como é o nome? Aquele sapato para jogar bola. Uma chuteira. Eu vou comprar aquela chuteira para você ter, pode estar chegando, meu filho, entendeu? E você vai ter sua chuteira. E para aquele que tem muita grana, bom, eu já comprei isso, já tenho meu castelo, já tenho minha grana, já tenho mais isso, já tenho mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então eu tenho aquele terno de 100 euros, 100 euros, sei lá. Eu estou com, para ter essa riqueza toda, eu devo ter uma faixa de 50 anos. Eu tenho um terno que vale mais ou menos, vai valer uns 30, 40 anos. Porque a riqueza, ela nos faz comprar qualidade também. Enquanto você, muitas vezes, você compra um terno de 2.000, que a qualidade não é tão boa, e a durabilidade também cai muito. Se você compra um de 30.000, 40.000, 50.000, isso aumenta. Entendeu? E ele diz assim, não, mas agora eu não preciso mais de nada. Esse terno vai durar o resto da vida. Sabe? Mas tem um porém. O meu filho, eu não posso dar para ele, porque senão ele não vai aprender a buscar o dele. Porque aquele que reconhece verdadeiramente a riqueza, ele sabe o valor da riqueza. E eu acho que isso que nós precisamos reaprender um monte de coisa, inclusive isso. Se você vai, vamos buscar a história do nosso Brasil. Quem são ricos no Brasil? A maioria foi aqueles que lá atrás não tinha nada, que vieram para cá e meteram a cara e foram limpando, construindo, plantando, porque a história do nosso Brasil, dos ricos do Brasil, quase sempre começou aqui no Brasil. Então a gente tem que buscar, entender realmente, questionar. Em vez de fazer uma reunião de, sei lá, disso, daquilo, que é muito comum, vamos começar a fazer uma reunião sobre riqueza. Mas não uma riqueza que está longe, né? Não, para você ficar rico, você tem que subir a montanha, tem que meditar, fazer... Não, aquilo que está no nosso dia a dia, como a bike velha, sabe, entendeu? O valor daquela bike para aquele homem que comprou, com toda a riqueza que ele tinha. Então, a nossa realidade sempre será dentro de nós, não fora, sempre dentro de nós. Porque a nossa necessidade não está fora, está dentro de nós. Então vamos começar, o que a Thelma quer? O que essa mulher de conhecimento quer? O que eu quero? Como eu entendo essa riqueza? Se essa riqueza não está tão boa, então vamos começar a questionar por que ela não está boa. Mas não por causa do outro. Ah, foi o governador, foi o presidente, foi... Não. E eu, como lido com a minha riqueza? O que eu faço com a minha riqueza? Será que eu estou usando de uma maneira correta? Ao invés de eu colocar o meu filho para estudar ou para aprender a plantar um pé de mandioca? Porque
Ou você estuda para ser um médico no Brasil, um advogado, um engenheiro, etc, etc. Ou você sabe plantar o pé de mandioca. Não tem muito para onde correr, não tem muito meio termos, né? Sabe? Aí eu não quero estudar com meu filho, então vamos aprender a plantar um pé de mandioca, pelo menos. Para que você, alguma coisa você saiba fazer. Ah, então vamos aprender a construir uma casa, sabe? E o que é a tua riqueza, né? É plantar um pé de mandioca ou é te formar como médico? Então a gente tem que começar realmente a buscar os 90% através das nossas necessidades pessoais. Aquilo que é riqueza para nós, aquilo que é felicidade para nós e não para o outro. Mas entendendo também que o outro tem o direito, sim, de ter que querer o avião de 7 milhões de dólares. Então, a gente está conversando e o sofrimento a gente aprendeu socialmente, a família, que ele existe, que ele é um fato, que vão ter muitas situações difíceis na vida e sempre tem uma recompensa, a grande maioria das vezes, né? E uma coisa que a senhora falou ao longo dessas palavras lindas aí, né, nesses últimos minutos, é que ninguém veio aqui para sofrer. E a gente precisa entender isso, a gente precisa aprender como isso funciona. E depois, principalmente, talvez até colocar em prática isso no dia a dia, porque não adianta nada ler um livro, aprender e depois, no dia seguinte, esquecer. Ou não usar os conhecimentos daquele livro para melhorar a sua vida de alguma maneira. Conta pra gente um pouquinho disso, a felicidade no dia a dia, né? Do que a gente foi ensinado para o que é esse novo momento planetário ou de vida que nós estamos vivendo nesse momento, ele pode acontecer e pode ser colocado em prática. Júlia. Vou começar, eu nasci na igreja católica, né? Fui crismada, batizada, lá na nossa igreja de Nossa Senhora Santana, lá no Paraná do Jacaré, lá no Amazonas, né? E eu cresci ouvindo que Jesus, né, tinha morrido na cruz pelos nossos pecados. Olha só a importância desse ensinamento, Juliano, que vem ao longo do tempo e até hoje ele continua. Entendeu? E vendo, hoje você sabe, o Brasil, ele acredita nisso. Tem a maioria dos brasileiros são evangélicos ou católicos, ou seja, acreditam nisso. Entendeu? Sabe? Mas ao mesmo tempo, se você observar, todos, me parece, eles precisam de um castigo, né? De cumprir algo, né? Para poder se sentir felizes, se sentir bem, conseguir alguma coisa maravilhosa, né? Do tipo assim, não, você tem que ajoelhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para poder você conseguir aquilo, para poder você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas se, segundo a Bíblia, segundo a história, Jesus pagou pelos nossos pecados, então a lógica seria que possamos ser salvos e felizes. Porque o pecado, ele tira a nossa felicidade, segundo esta informação. Então, nós temos que começar a curtir a felicidade que o próprio Jesus pagou. Que até hoje nós não conseguimos curtir não, porque tudo nos exige subir a montanha, sabe? O sacrifício. Inclusive, se o meu dinheiro vem fácil, ele vai fácil. Olha só. Isso é uma frase, a palavra, ela é o verbo, ela é a força. Não adianta eu fazer uma magia, uma grande magia aqui e não direcionar para alguém. Não adianta nada, eu tenho que fazer, eu vou direcionar isto ou aquilo. Então, quando eu digo assim, hoje o dia vai ser difícil, hoje vai ser uma luta. Por quê?
de Jesus lá atrás, quando eu falo de Jesus, o Juliano, porque se você fazer uma pesquisa, você que já morou lá fora do Brasil, por exemplo, eu lá na floresta, lá no mato, eu só conhecia Jesus, eu não conhecia outros mestres. E conforme a gente vai andando pelo mundo, a gente vai vendo os mestres que mais são conhecidos, mais são falados. E Jesus é o cara, sabe, que eu sempre ouvi em alguns lugares, né? Eu gosto dele por esse alcance que ele tem, sabe? E se ele pagou pelos nossos pecados, né? Então nós estamos livres, nós podemos ser felizes, sabe? Alguém lá atrás pagou. Então nós temos que começar, em vez de hoje, o dia vai ser difícil. Hoje eu vou para a guerra, hoje estou pronto para a guerra, entendeu? Sabe? Tudo que vem fácil vai fácil, entendeu? Sabe? Dinheiro fácil, a gente perde fácil. Parar com isso. Acabar. Outra frase, né? Como é? Eu sou pobre. Eu prefiro ser pobre e honesto que rico e desonesto. Vamos tocar. Eu prefiro ser rico e honesto de que um pobre desonesto. Entendeu? E são essas práticas no dia a dia, esses ensinamentos que temos que começar a passar para os jovens, passar para as crianças. Aqui nesta sala, chega muitos jovens que vêm em busca de perguntas, de respostas, sabe? Aqui eles chegam tipo 8 horas, saem daqui 2 horas da madrugada, porque a gente fica questionando, né? Perguntas e mais perguntas sobre isso, entendeu? Porque tudo que chegou até aqui, e parece que nada funcionou. A humanidade hoje está num momento que tudo que foi ensinado não funcionou. A senhora tem alguma história, uma tela super bacana, em que a senhora possa compartilhar, de algum jovem que chegou aqui com todas essas perguntas? Talvez pode ter saído com mais perguntas ainda, mas que a senhora viu que depois de um tempo realmente foi transformador. Ele começou a talvez enxergar coisas que não estava enxergando, abrir janelas que não estavam abertas. Se a senhora tiver algum exemplo para poder compartilhar, seria incrível. Olha, eu tenho um exemplo de que eu sempre conto, né? Que às vezes você tem que perguntar para dar uma permissão, alguma coisa assim, né? Então eu sempre conto algumas histórias relacionadas, porque assim, Juliana, é comum alguém dizer assim, você fala muito de você, sim, eu falo do que eu sei. Porque sobre o outro, na verdade, eu nada sei. Sobre mim eu sei. Chegou uma senhora, uma mãe, né, que veio fazer atendimento comigo, né? E você sabe, Alto Paraíso, os jovens gostam muito de passar um tempo aqui, né, fazer um turismo, em resumo, né? E veio a filha e mais outros jovens, não me lembro, outros jovens que já tinham alguns amigos aqui, né? E ela disse assim, Thelma, eu estou com um problema com a minha filha, que era uma menina jovem, né? Porque ela sempre foi muito católica, sempre acreditou, né? E depois foi para a Umbanda, né? E de repente, do nada, ela está querendo parar de fazer a faculdade dela e, não quero mais saber disso, não quero mais saber dessas coisas, não existe isso. Né? E eu posso trazer ela aqui? Sim. E depois ela ligou, eu posso levar um jovem amigo dela? Não, pode sim, tá tudo certo. E eles chegaram. E ficaram sentados aqui, né? E a pergunta, eu falei para ela, olhei para ela e disse assim, olha, depois eu respondo por que um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, que normalmente são feitos às Nossas Senhoras, né? Vamos falar das Nossas Senhoras, né? Faz milagre dentro do meu conhecimento, não dos outros que eu não sei. Sim, conhecimento do outro, conhecimento do outro. Uhum. E quando eu comecei a caminhar para esse conhecimento, eu fazia muitas pesquisas, né? E uma delas foi justamente essa. Por que uma santinha? Porque a Nossa Senhora Santana, lá no Paraná do Jacaré, ela é milagrosa. Eu mesmo, né, foi com meu avô Mundico várias vezes buscar não é presente, né? Um outro nome que usa, né? Para a festa dela. Então ela ganhava, né?
As oferendas. As oferendas para a festa, né? Sabe? E pagamentos de verdadeiros milagres, entendeu? Sabe? Eu mesmo, eu ficava lá perguntando, olhando para ela. Ela é Nossa Senhora Santana desse tamanho. Né? Segundo a história, minha bisavó ganhou quando ela fez 15 anos, entendeu? E depois a família construiu a igreja e está lá até hoje, né? E eu ficava olhando, como é que ela faz milagre? Né? Me perguntas que nunca tinha, não tinha resposta. Né? E eu disse para ela, olha, eu fiz uma experiência, né? Digamos assim, aqui na minha mente, né? Eu entendi que eu deveria fazer uma experiência. Eu fiz 2 altares. Né? Um, onde eu coloquei uma santinha, coloquei tudinho, né? E sempre ia lá para fazer uma oração, né? Colocar um incenso. Igual como eu tenho na minha sala, né? Entendeu? Você pode, inclusive, depois mostrar o meu altar, entendeu? Em resumo. E o outro eu não fazia nada. Coloquei tudo, mas não fazia nada, entendeu? Por exemplo, eu fiz vários cantos para Nossa Senhora, nesse sentido. Porque eu também cantava para ela, né? Tem um, por exemplo, só um refrãozinho que é assim. Valei-me, Senhora Mãe, Senhora de Aparecida, valei-me, oh Mãe querida, valei-me, Mãe, valei-me na minha vida. Entendeu? Então, vários cantos eu ia lá fazer minha oração, cantava e tudo mais. E quando foi um dia, eu peguei aquele medidor de magnetismo, né, que tem, né? Depois eu acho que de 6 meses, eu não lembro mais direito, e fui medir. Magnetismo. Naquele que eu fazia minhas orações, minha devoção, Juliana, o aparelho enlouqueceu, digamos assim, de tão magnetismo que estava ali. No outro, praticamente nem se movimentou. E eu falei isso para ela. Porque um pedaçozinho de madeira, chamado Nossa Senhora Santana, faz milagres. Por que as pessoas acreditam que subir uma montanha lá vai acontecer coisas maravilhosas, entendeu? Por que outra pessoa acredita que o caboclo, a cabocla Jurema, vai fazer um milagre, entendeu? E tantos outros, Buda, por exemplo, entendeu? E tantos outros. Porque a questão não é eu fazer um milagre, sabe? Porque, por exemplo, como eu consigo curar uma pessoa à distância, que eu faço isso, por exemplo? Né? Não é porque eu sou a maior, não, não. Porque existe uma organização planetária que é o Deus, digamos assim. E esse está interligado com tudo. E quando nós nos interligamos nesse nível também, sabe? A gente faz verdadeiros milagres na vida. Independente se você vai subir uma montanha e vai ficar lá, e de repente você vai ver uma luz, vai ver um santo, um anjo, um arcanjo, outras coisas. Que dentro daquilo que você está buscando, para você é amor, porque quando você vê um anjo, segundo a informação, né, eu vi e me trouxe paz. Mas será que não foi você que criou esse anjo para aquilo que você estava querendo, que era a paz? Quem me diz que não foi você? O assunto da cura é maravilhoso, Dona Thelma. Com certeza as pessoas devem ter ficado super interessadas aqui e a gente pode trazer esse bate-papo para o próximo vídeo, né? Que acredito que muitas pessoas estão vendo esse e vão querer muito conhecer mais todo o conhecimento que a senhora tem, né, aplicado a todo esse processo de cura que a senhora trabalha. Se a senhora fosse deixar umas últimas palavras aqui para as pessoas sobre a felicidade, sobre como buscar a felicidade no dia a dia e aplicar tudo isso que a senhora comentou, o que a senhora deixaria aqui para a gente? Eu diria assim, questione. Pergunte por que um fica feliz com um avião de 7 milhões e outro
com uma bike, né, de segunda mão. Encontre essa felicidade, procure, sabe? Questione, comece a questionar. Por que não tem felicidade? Porque eu aprendi que a felicidade não existe. Entendeu? E veja o que é felicidade para você. O que é a tua felicidade. Encontre ela. Não se importe não. Tá? Encontre a tua felicidade. Questione. Questione. Está na hora. E vamos no próximo vídeo continuar questionando, ok? Gratidão, Dona Thelma, obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para a senhora. Gratidão, 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 gratidão por tudo. Divino Pai e Divina Mãe, gratidão, gratidão.